Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento e fazendo a leitura da palavra do nosso Criador, direcionada para aquele tempo, para quase 2000 anos, mas vamos utilizar ela nos dias de hoje, depois de quase 2000 anos, para mostrar como Paulo era religioso, como Paulo foi que deu o pontapé para existir as religiões. É verdade, Paulo deu o pontapé. E as pessoas, para ter a religião, se utiliza das falas dos escritos de Paulo. Aqui, ó. Estou utilizando o meu aplicativo. Então veja como que é interessante. Para eles terem a religião dele, os templos religiosos, eles usam Paulo. Porém, para tomar dinheiro das pessoas, eles se utilizam da lei de Moisés, dada a Moisés. Olha que contradição, né? Paulo pregou a graça, o favor imerecido aos gentios, porque gentios, antes de Jesus vir, antes do Cristo ressuscitado, aparecer a Paulo na estrada de Damasco, os gentios eram considerados como cães, forasteiros, estrangeiros e afastados da comunidade de Israel. Correto? Correto. Então lá atrás não tem nada para gentio. Mas a religião utiliza do passado, da caducidade da letra, das leis mosaicas, para aprisionar as pessoas, para amedrontar. Quando eles querem impor a religião, quando eles querem colocar doutrinas, aí ele usa Paulo. Porque Paulo foi um exímio iniciador em fazer isto. Abra sua Bíblia, seu aplicativo. Eu estou utilizando o meu aplicativo My Bible aqui, ó, no meu celular. No texto da Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada, a NAA, que nada mais é do que a Almeida Revista Atualizada, só que esta é mais atualizada. 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 8 em diante. O subtítulo, Instruções para homens e mulheres. Ó a lei. Paulo diz que o fim da lei foi Cristo. Paulo diz que quem está na lei está debaixo de maldição. Mas Paulo, é o que eu sempre falo. Paulo, ele foi fariseu. Paulo foi um extremamente perseguidor dos cristãos naqueles dias. Paulo matava, prendia, açoitava. Paulo julgava e condenava. Paulo era terrível. E veja, mais uma vez, Paulo colocando a lei sobre os gentios. Gentios que não receberam lei nenhuma. Então vamos ler. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. Oração é coisa de judeu. Os fariseus oravam e jejuavam. Foram eles que penduraram Yeshua e Yahshua Jesus de Nazaré. Os judeus que deveriam ir ao templo em Jerusalém, Salmo 122, versículo 4, conforme o mandamento, conforme a lei. Então a eles foram dadas essas ordenanças de orar, de jejuar, dessas coisas aí. Mas você fala, e Jesus de Nazaré fez isso? Claro, ele veio cumprir a lei, mas não as obedeceu. Ele veio cumprir a lei, mas ele veio mudar, ele veio falar, eu porém vos digo. Quer dizer, a lei falava uma coisa e ele falava, eu porém vos digo. Quer dizer, ele colocava algo a mais. E tem passagens que ele tirava coisas. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas sem ira e sem animosidade. É o que você vê dentro desses templos. Mão para cima, oração, joelho dobrado, 1, 2 horas. Cria calo, cria joelho. Coisa de judeu. A liberdade dos gentios de viver por fé, a religião tem tolhido, tem fechado. Os gentios que vivem dentro dessas chopanas chamadas igrejas, não vivem na liberdade, não vivem por fé. Vive debaixo do legalismo mosaico. Versículo 9. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Então veja o versículo 9 e 10. Paulo colocando doutrina. Paulo colocando regra para
as irmãzinhas que se reuniam como igreja, porque naqueles tempos não tinha templo religioso dedicado aos gentios. Os templos que tinham eram sinagogas, templos dos... Nem templos tinha o templo o templo maior, que era em Jerusalém, que foi construído para os judeus adorarem a Deus. As irmãzinhas aqui, elas se reuniam como igreja nas casas, porque não podia se reunir livremente como nos dias de hoje. Porque naquele tempo lá era perseguição, era tribulação, era aflição. Se pegasse falando do Cristo ressuscitado, as pessoas eram levadas no meio de praça. E era açoitado, e era morto, e era virado samurai naquele tempo lá. Não tinha liberdade. Mas aqui Paulo colocando as doutrinas, as regras, colocando... Nos dias de hoje isso aqui não funciona. Nem nos dias de Paulo precisava. Jesus de Nazaré disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve e meu jugo é suave, meu fardo é leve. É um negócio assim, eu esqueço essa palavrinha. É o que eu falo sempre. Yeshua veio para os judeus, ele podia ter vindo para nós gentios. Mas ele veio para os judeus. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu acho que é isso. Paulo não. Paulo, o jugo e o fardo de Paulo era pesado. Cadê a liberdade dos gentios? Quando eu leio isso aqui, hoje tendo esse entendimento, eu pergunto, cadê a liberdade dos gentios aqui lendo em Timóteo, 1 Timóteo? Cadê a liberdade das irmãzinhas? Aí você fala assim, mas quer dizer que a mulher pode ir de qualquer jeito na igreja? Não tem igreja, o cara pálida. Esses templos que tem tudo é falso, é fraude. O templo de Deus é espiritual. O tabernáculo do Pai, ele é espiritual. Apocalipse 21:3. É o evangelho eterno, é Deus em nós. Não existe templo terreno dedicado a ele, que você possa falar, olha, as irmãzinhas lá estão indo de biquíni, igual Moção. Eu assisto muitas pegarias no Moção. De biquíni. Quem vai de biquíni dentro de um templo? As irmãzinhas estão indo de sainha curta, de não sei o que. O irmão indo de camiseta regata. Pode até nua. Pode até nu. Por que pode? Porque não existe templo de Deus terreno. Não existe. Mas a gente vai se reunir na casa da irmã. Se reunir para quê, cara pálida? Porque essa reunião de como... Gente, o que eu estou falando aqui é um entendimento muito além do comportamento natural das pessoas. É difícil. Porque o que eu estou falando aqui é evangelho eterno. O que eu estou falando aqui é Jeremias 31:34. Isso que eu estou falando, na verdade, eu estou dando um burro em ponta de faca, eu estou jogando pérolas aos porcos, eu estou falando aos ventos. Você consegue entender? Claro, você que já está entendendo o evangelho eterno, você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Mas isso aqui, como que você vai compartilhar um negócio desse aqui? Deixa eu baixar a bola, porque não dá, gente. Você consegue entender que se eu for falar isso no entendimento do evangelho eterno, isso aqui não é nem mocotó mais, é como se a pessoa estivesse comendo arroz com um monte de parafuso, prego, não desce na cabeça de uma pessoa que vive na lei, de uma pessoa que está na graça, vivendo na graça pregada por Paulo. Isso aqui não tem condições de falar. Sinto muito, não dá para continuar isso aqui. Da forma que eu estou falando, não dá. Posso sim, num particular, posso falar isso aqui para uma pessoa que está 100% plenamente no entendimento do Evangelho Eterno, Apocalipse 1:10, uma pessoa que entendeu Apocalipse 1:10, era o dia do Senhor, a pessoa entendeu que o dia do Senhor ele foi o juízo que chegou para Jerusalém. Você me desculpa, você consegue entender a dificuldade de falar da forma que eu estou falando aqui? Não é orgulho, não é soberba, não é nada disso, mas não tem como. Não existe templo terreno. Por isso que eu estou falando que a pessoa pode ir de qualquer jeito dentro dessas sinagogas, dentro dessas choupanas. Porque não tem respeito nenhum nesses lugares. O que tem dentro desse lugar é mentira, fraude. Você está indo em um local que praticam obras mortas. Você está entendendo? Se eu for continuar aqui, o nível aqui é um nível para a gente conversar assim, no particular mesmo. Aí nós estamos sentados aqui, comendo um cuscuz, tomando um tereré, um chimarrão,
rodeado aqui, os irmãozinhos aqui, ó, sei lá quantos, que entenderam, que estão entendendo o Evangelho Eterno, que estão entendendo Apocalipse 1:10, que já estão entendendo o livro do Apocalipse. É coisa de você sentar ali e ficar batendo papo do Evangelho Eterno. Aí você abre uma passagem dessa aqui, você vai entender, porque dentro desse lugar as pessoas podem de qualquer forma, de qualquer jeito, porque não existe, é tudo falcatrua, tudo mentira. Porque o templo está aqui. Agora essa pessoa, vamos falar no mundo, esquece essas sinagogas. Se a pessoa anda de qualquer jeito no meio da rua, escandalosamente, ela está praticando uma obra da carne. E Paulo fala em Gálatas 6, versículos 7, 8, 9, 10, 50. Está ali, capítulo 6 de Gálatas. Aquilo que a pessoa semear, aquilo que a pessoa colherá. A pessoa, quando ela tem o conhecimento do Evangelho Eterno, quando a pessoa conhece, que sabe que o Criador está no espírito dela, a pessoa tem consciência, ela fala, eu vou fumar esse cigarro de maconha, eu vou andar com essa roupa praticamente seminua, eu vou andar por aí mostrando meu peitoral. A pessoa tem a consciência disso. A pessoa é respeitosa por natureza. Ela anda na conformidade da consciência dela, porque na consciência dela está o ensinamento do Criador. O ensinamento espiritual. Então ela sabe se comportar. Ela sabe que, eu estou no Evangelho Eterno, mas eu vou ficar na porta do boteco com um copo de cachaça, cheirando umas carreiras de farinha, de cocaína. Não tem cabimento um negócio desse. Eu vou andar na pornografia, eu vou ficar por aí fazendo filme erótico. A pessoa não consegue. Na religião, ela se esconde atrás de parede. O Evangelho Eterno não tem como se esconder. Porque o Evangelho Eterno, aonde a pessoa está, o templo está ali, seguindo ela, porque está dentro dela, está no espírito dela. Aí você me pergunta, mas aonde está o espírito? Sei lá eu onde está o espírito, gente. Eu não sei se o espírito fica aqui, nesse entendimento, no que eu estou falando para você. Não sei se o que eu estou falando para você é pelo espírito. Porque o que eu estou falando, eu acredito que não pode ser da minha natureza carnal. Não sei aonde fica. Então você imagine eu falando disso daqui, aí amanhã depois você passa lá na esquina, até numa boca de fumo, com a tora de maconha desse tamanho, parecendo um preto velho. Lembra do preto velho? Eu frequentei essas porcarias muitos anos atrás, eu sei. Eu estou no Evangelho Eterno, tem cabimento um negócio desse? Eu estou desfilando, 56 anos, toda com a barrigona de fora, de shortinho curtinho, tomando uma birita, fumando um cigarrão, estou no Evangelho Eterno. Tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento. Então dentro dessas chopanas aí, mas eu estou falando da doutrina que Paulo estava impondo. Não estou falando nada contra ele, pelo contrário. Eu dos dias para cá eu estou apenas vendo a diferença dele para Yeshua, ou Jesus de Nazaré. A diferença. Jesus de Nazaré diz que eu e o Pai somos um só. É isso que chama atenção. E vem uns doutores na internet falar que Jesus não existiu, que Jesus foi criado por Roma. Eu não sei se lá em Isaías 53 fala dele. Os profetas falaram dele. Nas leis acha coisa dele. Eu não sei. Eu acredito que ele existiu, claro que existiu. Tanto que quando você vive o amor dele, você vê que é diferente. Aí você vai conhecendo Paulo, Paulo é cheio de regras, cheio de doutrinas. E continua aqui, ó. Então, versículo 9 de 1 Timóteo 2. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Essa mulher é uma empresária, tem condições. Ela vai viajar para os States, para a França. Vem com perfumão, vem com pérola, coisa que ela pode comprar para enfeitar a natureza carnal. Ela está usando uma roupa decente, ela é uma pessoa decente. Que mal há nisso? Ela não pode passar um batom, ela não pode fazer o cabelo, ela não pode usar um brinquinho, não pode, né? Por Paulo, não. Porque Paulo, Paulo deixou o farisaísmo, mas a religiosidade não sumiu dele. Isso daqui você vê claramente nos irmãozinhos que está por aí. Você vê nos comentários dos irmãozinhos, você vê que ali tem as perguntas que muitos fazem, você vê que a religiosidade está ali ainda. É um Paulo da vida.
saiu do farisaísmo, mas o farisaísmo não saiu da cabeça de Paulo. Versículo 10, porém, com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Isso aqui é na época que eles se reuniam como igreja. As irmãzinhas auxiliavam, ajudavam, porque precisava se reunir como igreja, porque precisava pregar, disseminar, espalhar as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. E o reino de Deus foi estabelecido no ano 70. Então era disso, essas boas obras que estava falando. Versículo 12. E não, olha aqui, olha Moisés todinho aqui. Olha o dedo em riste. Versículo 12 de 1 Timóteo 2. E não permito, olha ele, eu não sei como que fala, como que a pessoa faz esse negócio aqui, no português, eu não sei como que fala, sei lá. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. É fariseu ou não é um ensino fariseu aqui? Aqui foi um ensino mosaico ou não foi um ensino mosaico que ele estava colocando naquelas pessoas? Quer dizer que se as irmãzinhas ouvindo ali, porque eles estavam se reunindo como igreja, as irmãzinhas estavam aprendendo do Cristo ressuscitado, da graça, do favor imerecido, quer dizer que a irmãzinha não poderia ir, quando eles fossem na casa, se reunir em outra casa, em outro local, a irmãzinha não poderia passar uma palavrinha, porque Paulo proibiu. Porque Moisés estava proibindo. Porque a lei estava, o dedo em riste estava ali. Estava ali. Paulo, religiosão, cada dia mais se mostra um tremendo religioso, maravilhoso, ensinou a graça, o favor imerecido para os gentios, mas ele usava de passagens. Por isso que muitas pessoas falam assim, mas eu faço porque Paulo mandou, Paulo falava, nós usamos véu porque Paulo falou, mas Paulo falou que não era o costume deles. Quando eu frequentei a sinagoga do Morcegão, lá no Morcegão, mulher não fala não. Mulher sobe ao altar só as obreirinhas lá para pegar os montes de envelope. Eu acho que nem envelope elas pegam não. Quem pega lá é os cães gulosos mesmo, é os lobão. Ela sobe lá só para varrer, para passar lustramóveis no púlpito do Morcegão, colocar aguinha, essas coisas aí. No Morcegão, mulher não fala. Nos templos católicos, mulher também não fala. Você já viu falar padre masculino e feminino? Como que seria? Padra? Como seria padre no feminino? Padra? Sei lá eu. Papa já é feminino, né? Papa. Agora foi canonizado não. A fumaça rosa subiu lá em Roma e agora vai ser uma papa mulher. Não, porque eles seguem Paulo. Quer dizer, para colocar essas doutrinas, Paulo serve. Mas para quando Paulo fala que quem está na lei está debaixo de maldição, aí não serve. Aí Paulo já não serve. Paulo era complicado, irmão. Paulo era complicado. Paulo pregou a graça, o favor merecido, só que a religiosidade acompanhou Paulo praticamente nas 13 epístolas dele, de Romanos a Filemão. Porque Hebreus foi escrito não por Paulo. Eu acredito que quem escreveu Hebreu foi Apolo. Com certeza não foi Paulo. Então, Paulo, ele era extremamente... Eu não sei quantos por cento que ele era não religioso. Eu não sei quantos por cento. Não dá para meio a meio? Acho que não, né? Eu acho que 70% não religioso e 30% totalmente religioso. Totalmente religioso. Paulo... porque ele carregava, né, os ensinos, as doutrinas do farisaísmo. É igual muitos, é o que eu sempre falo, eu não falo mal, que nem nosso irmão Geraldo, 19 anos, mas ele carrega coisas ainda da religiosidade, que nem se reúne como igreja. Nos dias de Paulo se reunia como igreja para espalhar
as boas notícias do reino de Deus que estava por vir. Mas nós não estamos mais aguardando a vinda do reino de Deus. Então por que nós nos reuniremos como igreja? Muda-se um pouco. Paulo, quando eles se reuniam como igreja, que diferença tinha deles para uma sinagoga que os judeus se reuniam? Tinha os adereços, eu acho que nessa reunião como igreja não tinha candelabro, não tinha óleo na cabeça, não tinha dízimo, não tinha mais oferta, porque Paulo pedia contribuições. Alguns textos você vê falando oferta, mas na verdade são contribuições que Paulo pedia, porque a oferta era da lei. E talvez você vá achar alguma palavrinha mesmo dita como oferta. Porque se aqui Paulo estava colocando o dedo em riste na cara das mulheres, que nem vamos dizer hoje, não se precisa mais pregar o evangelho. Claro que não, porque o evangelho já foi estabelecido, que é o reino de Deus no espírito dos homens. Mas vem aqui uma irmã nossa. Vou dar um exemplo aqui, uma que está sempre aqui. Adriana Raad, eu acho que é o nome dela, tem a Tereza Rosa, tem outras irmãs aí, a Damiana, outras que eu vou lembrando agora, me desculpa que eu não vou lembrando das todas. Elas abrem um canal no YouTube, elas começam a falar do Evangelho Eterno. Por que ela não pode falar do Evangelho Eterno? Por que não pode? Alguém vai colocar regra? Eu falo do Evangelho Eterno? Alberto Lírio fala do Evangelho Eterno? Outros irmãos vão começar a falar do Evangelho Eterno? Sem misturar graça, porque falar Evangelho Eterno é sem misturar graça. Eu vou lá e vou falar, irmã Tereza, irmã Adriana, irmã Damiana, vocês não podem, porque Paulo falou, eu vou falar isso. Claro que não estou nos dias de Paulo, eu não estou vivendo naqueles dias. E outra, eu não tenho lei, eu não tenho regra, eu não tenho doutrina. A única coisa que eu tenho que falar para a pessoa é que se a pessoa estiver misturando lei com graça e graça com o Evangelho Eterno, eu só posso falar isso. Eu acho que você está meio equivocada. Acho que você está misturando lé com cré. Você está querendo colocar a graça junto com o Evangelho Eterno. A graça teve o seu tempo. O Evangelho pregado por Jesus de Nazaré teve o seu tempo. Nós estamos no reino. Nós estamos vivendo num reino estabelecido. Assim que eu penso. Mas como que pode estar no reino com tanta desgraceira? A desgraceira está do lado esquerdo e do lado direito. Não está na minha consciência. Pelo menos na minha não está. Então eu posso falar isso, mas proibir alguém de... Claro que não. Então isso daqui é uma explanação para você ver como Paulo, ele era religioso. Não como um verdadeiro fariseu, mas ele tinha um percentual alto de religiosidade. De dedo em riste. Aí ele usa o exemplo de Adão e Eva. No versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 15, mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Quer dizer, aí ele usou uma fábula judaica. Ele usou algo falado por Moisés. Ele usou algo que, naquela época, Deus andava no meio deles. Não sei. Deus que eu conheço é o Senhor, ele é espírito. E que eu saiba, espírito não tem perna, não tem braço. Espírito, eu não sei a formação de um espírito, como que é o formato de um espírito. Mas lá era uma fábula, porque aquele Deus perguntava, Adão, onde você está? O Senhor, que é o Espírito, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então essa é uma fábula. Então ele, para justificar a religiosidade dele, a doutrina dele que ele estava impondo nas pessoas, proibindo a mulher que falasse naqueles dias, ele usou o exemplo de uma fábula, sendo que várias passagens, ele mesmo fala, para as pessoas não se apegarem a fábulas judaicas, a mitos judaicos. Ele mesmo falou isso daí. Então, meu irmão, eu vou falar para você. Por isso que a cada dia mais eu amo o Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno me dá liberdade para me chamar Paulo de religioso. O Evangelho Eterno me dá liberdade para me falar que Yeshua não tinha religiosidade nenhuma. Para mim falar que o amor verdadeiramente demonstrado entre Jesus e Paulo estava em Jesus.
Jesus, Mateus 10, 5 e 6, Jesus orientou os discípulos: não tomem o caminho do samaritano nem dos gentios, mas de preferência aos perdidos da casa de Israel. Ou seja, ele veio para os judeus. Em Mateus 15, 24, ele falou para aquela mulher cananeia, a mulher suplicando, clamando para que ele curasse a filha dela, e ele disse: mulher, eu vim somente para os perdidos da casa de Israel, para os judeus. Mas o Evangelho Eterno nos dá liberdade, porque nós já sabemos que tudo foi cumprido, tudo foi resolvido, tudo foi feito, para fazer essas análises, tendo um como religioso e o outro como não religioso. Um que sentenciava o jovem que teve relação com a madrasta, um que sentenciou Himeneu e Filepo, como que é o nome deles aqui? Eu nem sei, eu estava lendo isso hoje. Que sentenciou o Himeneu e o coisa, e o outro que falava, que almoçava, que sentava com prostitutas, com publicanos, com ladrões, com maravilhoso. Yeshua, eu não estou aqui orientando a ninguém a fazer obras dele, porque se você fizer a obra que ele ensinou na lei. Eu estou apenas fazendo a minha comparação, a cada dia mais eu faço essa comparação, porque realmente, aqui ó, ele fala em 1 Timóteo 1, do 1 ao, em 1 Timóteo 1, do 18 ao 20, esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combate o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de aprendam a não blasfemar. Satanás eram os opositores, eram quem tinham as leis de Moisés. Então você vê como Paulo, ele era meio cruel. Paulo era doído, hein? Ou você andava na regra, na doutrina, ou então ele entregava para Satanás, entregava para os que tinham as leis na mão, para os seguidores de Moisés. E lá, esses camaradas, eles seriam julgados pela lei. Você vê, Jesus, a treta de Jesus era contra os religiosos, que ele chamava de serpente, de raça de víboras, de hipócritas. Você consegue entender? Então, meu irmão, esse é um bate-papo a respeito de Paulo, a respeito das proibições, das regras e das doutrinas, que é o que as religiões seguem por aí. As religiões têm seguido, não para saírem da lei, quando Paulo fala que na lei, que o fim da lei foi Cristo. Isso para a religião não serve. Mas as doutrinas, eles seguem Paulo, colocando isso, colocando véu na cabeça, proibido isso, livro de dizimista, ali, ó, dedo em riste, colocando fardo, colocando jugo na vida das pessoas. Tá bom? Então eu vou encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão. Se foi útil, eu peço que você dê aquele joinha, que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, às vezes com palavras que nem a gente às vezes quer falar uma coisa mais elevada, mas num vídeo assim fica difícil, porque dificilmente a pessoa vai conseguir entender, porque a coisa é muito adiantada, né? O Evangelho Eterno é algo muito adiantado. E graças a Deus que Ele nos tem dado esse entendimento, que nós temos a liberdade hoje de praticamente de entender toda a Bíblia, todos os escritos, e temos a liberdade de falar tanto de Jesus de Nazaré como de Paulo com muita clareza, tá bom? Até a próxima, se assim Ele, o Pai do nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.